Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou mostrar para vocês aí tudo aquilo que fez preço no nosso mercado financeiro na semana passada. Tudo aquilo não, né pessoal, mas as principais informações. Então, muito boa tarde para você que está escutando o nosso programa aí. Pessoal, não se esqueça, tá, de seguir as redes sociais da rádio, as redes sociais da Estúdio, tá? Estúdio 92. Nós temos o nosso portal, onde cada 15 dias a gente sai com um artigo lá, com uma matéria falando sobre o mercado, né? Não esqueça de seguir nas redes sociais e o Resenha de Mercado, né? Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais, pessoal. Segue a gente lá, nós temos o nosso grupo, tá? Nossa comunidade fechada lá, que é só você entrar em qualquer rede social, mandar uma mensagem e pedir para entrar no nosso grupo lá. Lá a gente está sempre compartilhando vídeo, falando um pouquinho sobre o mercado, compartilhando matérias interessantes com vocês, né? E se você quiser ser patrocinador do nosso programa, é só você entrar em contato aí através do comercial da rádio ou, né, do nosso comercial aí 45 30 37 24 33 é o nosso WhatsApp. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, uma semana muito abençoada para todo mundo aí e vamos falar um pouquinho daquilo que fez preço no mercado esta semana, né, pessoal? Semana aí, mês de abril passou, né? E alguns especialistas falam aí que, na verdade, o mês de abril, se você tivesse tirado férias e tivesse desconectado da internet, né, você não teria perdido nada. Eu vou mostrar para vocês alguns indicadores aí. Falando, começando sobre o Ibovespa, né? O Ibovespa com uma alta aí na semana de 0,41, né? Fechando a 135 mil pontos, né, pessoal? E no ano aí um acumulado de 12% de alta, um acumulado bem interessante aí no ano de 135.133 pontos. Lembrando, tá, pessoal, nós tivemos uma recuperação boa de entrada de capital estrangeiro na bolsa, que a gente sabe que mais de 50% hoje da movimentação no nosso mercado financeiro é movimentação estrangeira, é gringo, a gente precisa de dólar entrando, fazendo fluxo aqui na B3. E no ano a gente ainda tá um pouquinho negativo, mas tem começado a subir, né? O que acontece, pessoal? Com essa guerra comercial dos Estados Unidos aí, né? O que acontece? Alguns países, alguns investidores, né? Alguns fundos têm buscado a renda fixa, por exemplo, como a renda fixa brasileira, que hoje é a renda fixa que mais paga no mundo. E aí a gente tem o lado bom disso aí, mas nós temos o lado ruim também, né? Qual que é o lado ruim? O lado ruim disso aí é que nós temos que pagar muito. Se bem que a nossa curva de juro, a nossa curva de juro longa, ela tem diminuído. Isso aí é bom para as contas públicas, tá? O que isso quer dizer? Que a gente vai pagar menos juro, que o governo vai pagar menos juro, né, para captar dinheiro, para pagar a dívida pública. Por outro lado, a gente tem aí uma coisa que a gente vem batendo em todos os programas, né, falando aqui com vocês, a gente tem um estado que está gastando bastante, né, que vem gastando muito, a grana acabou, né, vem aumentando essa dívida, e o governo, além de rolar a dívida, ele tem que aumentar aí o seu crowd out, né, que é o fluxo que ele tira do mercado para poder pagar as contas. No final do dia, o que acontece? Quem vai acabar pagando tudo isso é a gente. E aí, falando um pouquinho sobre o mercado, será que vale a pena estar posicionado dentro das empresas do Ibovespa? Será que vale a pena? Pessoal, muitas pessoas a gente vê desde o ano passado, as pessoas, investidores falando, né, quem é do mercado aí, falando que a bolsa brasileira tá uma pichincha, a bolsa brasileira tá muito barata. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui, né, por que eu acho que a bolsa não tá barata. Quando a gente fala de longo prazo, eu tô falando aqui de longo prazo. Quando eu tô falando de investimento, pessoal, entenda uma coisa, eu nunca tô falando de curto prazo. Eu tô falando com mentalidade de sócio. Veja bem, se você hoje pegar a grana que você tem guardada e você for abrir uma empresa, né? Você quer que essa empresa dure um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Quando a gente está falando de 5 anos, 10 anos para uma empresa, a gente está falando de curto prazo. Ninguém vai abrir uma empresa para ficar com a empresa um mês, um ano ou 5 anos. Você quer que a empresa ela perdure, né? Que ela seja passada, né? Dizem que a empresa ela tem três destinos, né? Ou ser dada, ou ser vendida, ou ela vai ser fechada. Então o que acontece? Quando a gente está falando de investimento, pessoal, estou falando da mesma coisa. Quando eu estou olhando para o Brasil, eu estou olhando investimento de longo prazo. Aonde que eu posso alocar meu capital no investimento de sócio de longo prazo? Que é isso, né, que a maioria dos vencedores do mercado financeiro tem, investimento de longo prazo. Ah, dá para lucrar com investimento de curto prazo? Dá. Tem muito cara que lucra? Tem. Tem muito cara que faz dinheiro? Tem.
mas são poucos e os caras são extremamente conhecedores do mercado e geralmente eles vivem disso, tá? Você que tem o teu trabalho, que quer apenas não perder poder de compra, proteger o teu patrimônio, você tem que pensar no investimento de longo prazo. E no final do programa eu vou falar sobre os ETFs, vou falar um pouquinho sobre o ETF da Argentina, que está estreando um BDR aqui no Brasil, né, um índice aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho para vocês e eu invisto nesse ETF também, não é nenhuma recomendação. Que o ETF, pessoal, resumindo, tá? Ele é uma cesta de ações, ele é uma cesta, né, de tickets lá, né, que você pode investir e geralmente pessoas que têm menos experiência do mercado ou que quer ficar vendo, não tem tempo para ficar olhando muito o mercado, compram esses ETFs aí, deixam lá porque ele geralmente faz parte aí uma cesta de ativos, tá? Ativos geralmente são ativos campeões, né? Se você pegar o índice do SP500, vai pegar lá as 500 melhores empresas, né? O da Argentina também vai pegar as melhores empresas da Argentina, eu vou mostrar para vocês. Então, falando de longo prazo, né? Eu não vejo perspectiva para investir no Brasil. Não é que eu não vejo, eu acho que tem coisa melhor para se investir lá fora, tá bom? E o SP500, né, pessoal? Que começou o ano aí com uma dificuldade bem alta, né, caindo bastante, fechou a semana aí com quase 3% de alta, 5.686 e chegou a cair quase 11% no ano e vem recuperando aí nas últimas semanas, né? Todo mundo achou que os Estados Unidos aí que a bolsa ia afundar, mas o índice já recuperou, tá? E tá com uma perda aí de 3,10% no ano. Chegou a passar de 10%, né, se eu não me engano. Chegou, ou se não passou, ficou bem perto de 10% de perda aí em março, fevereiro e março, mas vem recuperando aí na última semana, tá bom? Dólar também, pessoal, caindo mais um pouquinho aqui, isso aqui é bom para nós, tá? É bom pro mercado, é bom para duas coisas, é bom pro Brasil, é bom para você, né? Porque a gente ganha em real, mas a gente vive em dólar, então é bom porque o dólar caindo, as coisas pelo menos param de subir, né? Muitas vezes as coisas não baixam mais, né, de preço, mas elas pelo menos param de subir e te dá oportunidade de entrar no mercado, né, internacional, de dolarizar a sua carteira. Então, dólar aí a 5,65, né, queda de 0,56 e no ano aí uma queda de 10%, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, aqui são duas coisas muito boas, né? Quando o dólar baixa, as coisas param de subir no Brasil, né? A inflação dá uma arrefecida, né? E também abre oportunidade para você comprar dólar. Se bem que eu falei para vocês, quando o dólar estava 6,30, eu estava comprando dólar todo mês. Quando eu falo comprar dólar, pessoal, não é nenhuma recomendação, tá? Quando eu falo comprar dólar, não é pegar, comprar dólar e deixar embaixo do colchão, ou comprar dólar e deixar lá na conta corrente parada lá nos Estados Unidos. Eu compro dólar e eu invisto, ou invisto em algum ETF lá nos Estados Unidos que replica o tesouro americano. Eu gosto de tesouro de curto prazo, de 1 a 3 meses, né? Que são os bills. E o SHAI, que geralmente é de 1 ano a 3 anos. Eu deixo lá em ETF que replica o tesouro americano de curto prazo. Então eu não deixo o dólar parado lá, eu deixo rentabilizando e invisto e aporto também. Se você quiser saber como que você faz isso, entra lá na nossa comunidade que lá a gente conversa sobre isso aí também. Tá bom, pessoal? Né? Falando um pouquinho do Bitcoin, né? Bitcoin voltou a se recuperar aí, 96 mil pontos, uma alta na semana de quase 3,5%, né? 3,27%. E no ano aí o Bitcoin estava caindo, ele já se recuperou, quase 4% de alta, 96.857 dólares. Pessoal, hoje é a posição que eu mais estou rentabilizando na minha carteira, é o Bitcoin. Eu estou com mais de 110% de rentabilidade no Bitcoin. Não é nenhuma recomendação, mas Bitcoin, pessoal, já falei para vocês no programa passado, que se você ainda não dolarizou a sua carteira, se você ainda não comprou alguma coisa de Bitcoin, vale a pena você analisar, não é nenhuma recomendação. E FIX, né, pessoal, também se recuperando aí nos últimos 5 dias, uma alta de 1,60 e no ano, pessoal, o IFIX aí surpreendendo, tá? A gente achou que com a Selic alta, o IFIX ele ia derreter, ia continuar derretendo, ele tá com uma alta aí de quase 9,69. Ao que eu atribuo isso? Bom, eu atribuo isso aos players que estão fazendo aquilo que eu estou fazendo desde o ano passado e falando para vocês. Como o IFIX caiu bastante, quem conhece um pouco o fundo imobiliário, e aí o fundo imobiliário é uma tese de longo prazo, né? Que você está investindo, quando você está investindo em FIIs de tijolo, né? Que são FIIs físicos, né? Você consegue comprar FIIs que são híbridos ou de dívida, que eu particularmente não gosto, já falei para vocês, né? Porque é muito difícil de você metrificar ele. E outra coisa, o fundo imobiliário é para ser uma coisa mais conservadora. Quando você compra um fundo imobiliário de dívida, você não está comprando uma coisa conservadora, você está comprando dívida. E dívida ela é muito volátil, depende muito daquilo que o mercado
daquilo que está acontecendo no mercado. E quando você compra um FII de tijolo, ele em tese, tá? Ele é mais seguro. Por quê? Porque você está comprando um pedacinho do imóvel, tá? A oscilação dele é menor, o imóvel tá ali. Por exemplo, tem um FII que eu quero até trazer aqui no programa para vocês, essa semana não deu para estudar ele, para trazer aqui, mas é um FII de fazendas que ele caiu mais de 50%. Ele estava sendo negociado a 0,46 do valor patrimonial. O que isso quer dizer? Ele estava sendo negociado, pessoal, a menos de 50% do que ele valia, aquela terra, aquele fundo imobiliário. E eu comprei um monte daquele fundo imobiliário. Por quê? Ele estava com problema em uma das suas fazendas, né? Duas fazendas, na verdade, se eu não me engano, ele tem 6, que é o BTRA11, se eu não me engano, tá? Mas é um ticker de fazenda. E ele tava com duas fazendas com problemas, né? Que o inquilino lá da fazenda tava com problema financeiro. E agora, o que aconteceu? Um dos inquilinos acabou saindo lá e a fazenda tá lá de novo para ser arrendada ou para ser vendida. O que aconteceu? Esse fundo começou a subir. Qual que era a minha tese? Bom, uma hora ele vai recuperar a fazenda, é como o teu imóvel. Às vezes tem um inquilino lá que não tá pagando, uma hora ele vai sair e vai começar a pagar. Só que eu consegui comprar um pedaço desse imóvel por menos de 50% do que ele valia. Aonde você consegue comprar isso? Mesmo que você tenha um imóvel que ele não está pagando e alguém quiser comprar, você não vai vender com 20, 30% de desconto do imóvel. E o fundo imobiliário, ele dá esse tipo de entrada, não é nenhuma recomendação. Então, o que eu atribuo isso? O fundo imobiliário está subindo esse ano porque os investidores de longo prazo estavam vendo que estava muito barato e começaram a comprar fundo imobiliário e estão comprando. E isso é uma tese que eu falei para vocês que eu estou comprando, de longo prazo, que eu acredito que o fundo imobiliário é uma tese interessante no Brasil, pelos preços que eles estão ainda. Lembrando, não é nem uma recomendação. Tá bom, pessoal? Vamos lá para as nossas notícias aqui, falando um pouquinho, né? Guerra comercial entre Estados Unidos e China pode forçar Banco Central Brasileiro a praticar juros menores, diz estudo do Bradesco, pessoal. E o que quer dizer isso aqui, pessoal? Bom, com essa guerra tarifária aí entre Brasil e Estados Unidos, né, a gente pode ter, pode ser, né, que entre muito mais dólar aqui para o Brasil, né? O dólar caindo também vai arrefecer, já falei para vocês, arrefece, as coisas param de aumentar, né? A gente já teve recorde aí de exportação para a China, né? E nos últimos meses aí, e isso pode ajudar bastante o Brasil no curto prazo. Alguns analistas falam, e eu concordo com isso, tá, pessoal, que se essa guerra se manter no longo prazo, não pode ser que não seja tão bom assim para o Brasil. Por quê? Porque a China agora está demandando mais produtos do Brasil porque está com esse problema nos Estados Unidos. Se eles não resolverem esse problema, sabe o que vai acontecer? China e Estados Unidos vão passar por recessão, porque um depende do outro. Não tem como eles ficarem brigando. E o Donald Trump e o Xi Jinping, eles sabem disso. Eles sabem disso. E eles têm que sentar e eles têm que resolver. Caso eles não resolvam isso, não vai adiantar muito, porque os dois vão desacelerar. E os três maiores parceiros comerciais do Brasil é Estados Unidos, China e a Argentina. Se os dois principais parceiros comerciais brasileiros desacelerarem, o que acontece na tua empresa se os teus dois principais clientes diminuírem as compras? A tua empresa vai desacelerar também. Então a gente tem que se preocupar com isso. E outra coisa muito importante, entre relação importação e exportação Brasil e Estados Unidos, nós somos deficitários com os Estados Unidos, tá? E a China nós somos superavitários. Então eu vejo que se eles não resolverem isso, isso pode prejudicar o Brasil no longo prazo. Curto prazo pode ser bom, mas longo prazo pode ser não tão bom assim, tá? E aqui, né, exportações, aquilo que eu falei para vocês, exportações do agro são de 15 bilhões em março, tá? Mais da metade das vendas externas do país, mais da metade, tá? Tá relacionado ao agro. O volume embarcado subiu 10%, enquanto os preços médios dos produtos no mercado internacional tiveram uma alta de 2,1%. Pessoal, isso para o Brasil, a curto prazo, é muito bom, porque entra mais dinheiro, né? O agro, que emprega hoje mais de 28 milhões de brasileiros aí, direta e indiretamente, ele tende a se fortalecer, mas se isso não for resolvido no longo prazo, o que isso pode acontecer? Isso aí pode prejudicar o nosso país, tá bom? E o Banco Central prevê queda de preços de commodities em níveis pré-Covid, tá? O declínio pode moderar os riscos da inflação de curto prazo, isso que eu falei para vocês, né? No curto prazo, isso aí diminui a inflação, né? Decorrentes das novas tarifas dos Estados Unidos e aumento das barreiras comerciais, tá? O Banco Mundial previu, na terça-feira, dia 29, que o enfraquecimento do crescimento global devido em parte a turbulência, né, ou a trumpulência, que nem diz o nosso Marcos Troillo, né, comercial,
fará com que os preços globais de commodities caiam 12% em 2025 e mais 5% em 2026, atingindo os menores níveis da década em termos reais. E aí o que pode acontecer, pessoal? Por exemplo, petróleo caindo, cai muito a receita da União. Caindo muito a receita da União, a União ela vai aumentar o déficit dela, né? Aumentando o déficit dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que pagar mais juro para captar mais dinheiro. Pagando mais juro, isso eleva a nossa inflação. E aí, pessoal, você vê que o Brasil, né, que como o nosso sistema ele é formado, e eu já falei várias vezes para vocês, a forma, o jeito que o sistema nosso ele é feito, ele acaba criando um flywheel que a gente fala, que é aquela a roda que, que ela não para de girar, é negativa. Por quê? Porque toda ação que o acaba acontecendo através do Estado, acaba prejudicando. Se a gente vende muito, encarece o preço do produto aqui, né? Se cai o preço das commodities, a gente exporta menos, entra menos dólar para o Brasil, porque a gente é dependente de commodity. Caiu o petróleo, caiu o barril do petróleo, tá, se eu não me engano, tá abaixo de 60 dólares, era para estar acima de 80. Caiu o valor do petróleo, é bom porque a gasolina para de subir, né? A curto prazo resolve o problema da inflação, mas a longo prazo, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a dívida pública, né? Porque o governo arrecada menos. Então você veja que esse sistema é um sistema insustentável, o sistema que o Brasil tá, e muitos países estão também. Então é um sistema insustentável. Se a gente não resolver isso, se a gente não tiver responsabilidade fiscal, né, a gente não vai resolver esse problema. Por isso que eu sou contra a benesses. Quanto mais benesses você dá para as pessoas, você não está ajudando as pessoas. Você está prejudicando as pessoas. Você está fazendo lá na frente elas pagarem mais caro. É igual quando você quer comprar um carro à vista e comprar um carro a prazo. É a mesma coisa. Ou você junta o dinheiro e compra o carro à vista, né? Ou você realiza o teu sonho, antecipa o teu sonho sem dinheiro e você vai pagar 2,5 carros. É isso que acontece e é isso que o Estado faz. Tudo aquilo que ele antecipa, ele está fazendo lá no futuro a gente, os nossos filhos, os nossos netos, pagarem 3, 4, 10 vezes mais. Isso é exponencial dentro do Estado, tá? Juros em quedas, aqui uma outra informação da Infomoney, tá? Juros em quedas, ações em alta. O que o JP Morgan vê que o mercado ainda não precificou. Recente valorização dos papéis ligados a juros podem não ter terminado. A explicação passa por tendências globais, aponta o banco, tá? A queda recente da curva de juros futuros no Brasil não é um fenômeno isolado e tampouco pode ser explicada apenas por fatores domésticos. A afirmação é do JP Morgan, em análise ao mercado no dia 30 agora, tá? Embora investidores locais associem o movimento a declarações do Banco Central ou a divulgação de dados internos, o fechamento das taxas foi registrado em praticamente todos os mercados emergentes nas últimas semanas, com exceção da China. Então o que acontece, pessoal? Esse fenômeno, tá, das ações em alta, isso é um movimento de curto prazo. Isso é um movimento de curto prazo, tá? E aí, quando você olha o horizonte mais longo, você vê que esse crescimento não vai se sustentar. Ah, mas eu quero entrar na ação, esperar ela subir, daí quando ela valorizar lá 20, 30% eu quero vender. Show de bola. Se você quer fazer isso, você tem, né, essa capacidade, faça isso. Eu, como investidor de longo prazo, não vou entrar numa ação para sair daqui 2 semanas. Não vou fazer isso. Por isso que eu falo para vocês, essa subida das ações, principalmente ações de mercado de varejo, ações que são alavancadas, achando que de repente a Selic vai começar a descer, pode ser que a Selic até desça agora, mas aquilo que deve acontecer em 2026 e em 2027, que não vai ter dinheiro, em 2028, pessoal, que o governo falou que não vai ter dinheiro, a previsão de que o governo tenha de verba discricionária para os ministérios em 2028 é de 11 bilhões de reais, pessoal. É praticamente nada. É nada de despesa discricionária. Despesa discricionária é aquele dinheiro que o governo tem mobilidade para movimentar, que não está amarrado. Só para vocês terem uma ideia, em 2024 agora era de mais de 100 bilhões. E em 2028 a projeção é de 11 bilhões. E essa projeção, ela já está inflada, tá? Com a perspectiva de arrecadação do governo, que todos os especialistas falam, né? Isso já foi corroborado no ano passado, que aquilo que o governo fala que vai arrecadar, na verdade, ela está superestimada. Então pode ser que a gente não tenha esses 11 bilhões em 2028. O que vai acontecer? Da onde o governo vai tirar dinheiro? O governo vai parar de gastar? Se ele parar de gastar, sabe o que vai acontecer? Vai demorar 1 ou 2 anos para isso começar a ser refletido no mercado. E se ele não parar de gastar, ele vai fazer
o brasileiro pagar a conta. E aí eu começo a mostrar algumas teses para vocês aqui, né? O porquê que eu não vejo perspectiva no Brasil, pessoal. E eu não tô falando mal do Brasil, tá? Eu não vejo perspectiva no Brasil de curto prazo, tá? Aqui outra notícia, ó, governo Lula tem superávit primário de 1,1 bilhão em março, tá? Valor correspondente à diferença entre receitas e despesas divulgadas todo mês pelo Tesouro Nacional. O governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né, teve superávit de 1 bilhão 096 nas contas públicas em março, tá? Esse foi o melhor saldo nas contas do mês desde 2021. O resultado havia sido de 1 bilhão 081 no mês de março do ano anterior. O Tesouro divulgou na quarta-feira, dia 29, o indicador corresponde à diferença entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida, tá? Então aí tem o PDF na íntegra ali, tá? Os valores vieram acima do que o mercado esperava. Projeção colhida pelo Poder 360 indica um superávit de 0,7 bilhão, tá, pessoal? Aí, beleza, o mercado se animou. Só que isso aqui é sustentável? E o juro da dívida? E o petróleo baixando? E a perspectiva de menos arrecadação? E as contas que vão travar em 2027, em 2028? Tá? Aí, olha só, pessoal, quero mostrar umas coisas aqui para você. Dívida pública do governo sobe para 7,5 trilhão, tá? Em março. Ou seja, show de bola. Ele tem um superávit em março, né? Só que a dívida, o bolo total, ele não para de crescer. E aqui, ó, notícias para você. Hashtag já tirou o seu dinheiro do Brasil hoje, né? Aí eu quero mostrar algumas coisas para você, você tire as suas conclusões, você investidor, se vale a pena investir no Brasil, tá? Eu não tô falando, pessoal, entenda, eu não tô falando que a gente não tem que trabalhar, o investidor é uma coisa, patriota é outra coisa, brasileiro é outra coisa. A gente ama o nosso país, o Brasil tem muita oportunidade, mas quando fala de você rentabilizar aquilo que você já conquistou, você tem que ser um investidor global. Você não tem que pensar em jurisdição, tá? Você tem que investir o teu dinheiro aonde dá mais rentabilidade. E aí eu mostro para você, ó. País está preparado para a jornada de 40 horas semanais, diz Marinho, né? Ministro do Trabalho afirma ser mais simples reduzir a jornada, pois o fim da escala 6x1 enfrenta resistência dos empresários. Aí sempre colocando, né, na conta dos empresários. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nessa quarta-feira, no dia 30, diz ser plenamente possível reduzir a jornada de trabalho para no máximo 40 horas semanais. Segundo ele, o Brasil está pronto para essa mudança. Em entrevista ao Bom Dia Ministro, o ministro Marinho, né, declarou ver como simples aprovar um máximo de 40 horas semanais de trabalho, uma vez que existe resistências, né? Ele já falou ali do resistência, né, ao fim da escala C por 1. Não vejo resistência do empresariado em reduzir a jornada máxima, declarou. E aí, pessoal, eu falo para vocês, tem condição? Tem condição? A gente quer ser uma Europa, a gente quer viver como Europa. Olha o que está acontecendo, olha o que estava acontecendo na Itália, olha o que está acontecendo na Alemanha, olha o que está acontecendo na França, né? Com o bem-estar social. Gente, não tem almoço grátis. Aqui, outra notícia para hashtag já tirou o teu dinheiro do Brasil hoje. Estatais têm o segundo maior déficit da série histórica no trimestre. Segundo saldo, somou 1,3 bilhão em janeiro a março, tá? Segundo o recorde. Quem vai ter que pagar isso aí? Somos nós, tá bom? Banco Central não tem nenhum desconforto com a meta de inflação, diz Galípolo. Hashtag notícia para tirar o seu dinheiro do Brasil hoje. BC não tem nenhum desconforto com a meta de inflação de 3%. Quando ele tá falando 3%, já falei isso para vocês aqui, não é 3, é 4,5%, tá? Então, de 3 para 4,5%, fala, nossa, é só 1,5%. Não, não é só 1,5%. É 50% maior. É 50% maior. Imagina você dar uma meta pro teu funcionário lá teu vendedor lá, uma meta de 50 mil pra ele, né? Uma meta de 50 mil pra ele. Ó, tua meta é 50 mil, tá? Mas se você quiser fazer só 25, você tem ali uma banda ali de 50%. Vai fazer diferença no orçamento? Não. Você dá uma meta com 50% de diferença. Gente, é só o Estado. Hashtag já tirou teu dinheiro hoje? E aqui, outra notícia, né? Crescimento do PIB tem tudo para ser puxado
por consumo das famílias e investimento, diz nosso ministro, né, Fernando Haddad. Consumo das famílias. Vamos dar crédito, vamos fazer a galera se endividar, se endivida, compra carro. Lembra na época da Dilma da BV Financeira? Que explodiu, né? Todo mundo financiando carro e financiando caminhão, né? E daí subsidiou o caminhão, se eu não me engano, era 4% ao ano, 8% ao ano para você financiar um caminhão. E a estrada encheu de caminhoneiro, o frete começou a cair, afundou, teve greve de caminhoneiros lá. Então, pessoal, né, na sequência depois, porque os caras não estavam ganhando mais dinheiro, é isso que o Estado faz, essas anomalias que o Estado cria, né? Você acha que o investimento vai acontecer no Brasil? Você que é empresário, me fala aí, você está investindo? Você está expandindo? O que você está fazendo? Né? TCU alerta para risco de paralisação da máquina pública em 2028, né? Matéria aqui do G1, né? Falando que em 2028, sabe o que vai acontecer? A máquina pública simplesmente vai parar. O Tribunal de Contas da União alertou nesta quarta-feira, dia 21, um risco de shutdown, que é nada mais, nada menos que paralisação da máquina pública em 2028, com o crescimento das emendas impositivas, né, que esse governo batia tanto no outro, né, e de mínimos constitucionais para a saúde e educação. Com base nos dados do governo, a área técnica do TCU estimou uma redução de 88% no espaço para as chamadas despesas discricionárias, aquilo que eu falei para vocês, que são os gastos livres dos ministérios, tá? Segundo a Corte de Contas, o espaço para as despesas discricionárias depois de descontar as emendas mínimas dos relatores com educação e saúde serão de 11 bilhões em 2028. Não dá para fazer nada para todos os ministérios, tá? Esse valor é de 100 bilhões, tá? Era de 100 bilhões. Então, se você pegar aqui, ó, tá? Até tem um gráfico aqui, 2024, 100 bilhões. 2025, 116 bilhões. 2026, pessoal, 104 bilhões a projeção. 2027, 45 bilhões. 2028, 17 bilhões. Sabe o que vai acontecer? E tudo isso aqui é baseado em receita superestimada. O que acontece? Provavelmente o governo não vai arrecadar tudo isso aqui. E aqui outra matéria, né, pessoal? TSMC. A TSMC que a gente falou na semana passada, né? E aqui a gente mostra que o livre mercado, na verdade, não existe, né? Taiwan avança lei para barrar transferência de tecnologia de ponta da TSMC para outro país. O que a TSMC quer fazer? Todas as indústrias que a TSMC tiver em outros países terão que operar com a tecnologia atrasada. Ou seja, se eles já estão fazendo chip de 2 nanômetros, nos outros países eles só poderão fazer os chips de 3 nanômetros. Por quê? Porque eles não querem deixar a tecnologia mais avançada em fábricas de outros países, né, pessoal? No final do dia, é todo mundo defendendo o seu, tá? E aqui, corte de 1 ponto ou mais nos juros do Fed ganha força após dados dos Estados Unidos. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Estados Unidos, a gente sabe que vem desacelerando, né? Já tem várias métricas mostrando que vem desacelerando. Se bem que nós tivemos o payroll agora, nessa semana agora, na sexta-feira, e até eu anotei aqui para passar para vocês, ó. Foi 177 mil criações de empregos, tá? Contra 130 mil da previsão do mercado, tá? O desemprego ficou estável ali em mais ou menos 4%. E veja, a maior criação foi 51 mil empregos na saúde, 29 mil em transportes e armazenagem e 14 mil em atividades financeiras. Outra coisa interessante aqui, ó. Empregos no governo, houve uma redução de 9 mil postos de trabalho, tá? Totalizando uma queda de 26 mil trabalhadores no estado de março a janeiro. Isso faz muito sentido, tá, pessoal? O Estado não precisa ser inchado, né? Com tecnologia, né? Você veja, até você já estava vendo uma matéria, o Brasil, nos últimos 30 anos, em vez dele diminuir o quadro de funcionários, porque com tecnologia você precisa de menos pessoas para fazer as coisas, aumentou mais de 30%. Isso é um contrassenso. E o salário médio subiu 0,02, né? Totalizando uma média ali de 36 dólares. Crescimento anual de quase 4%, tá, pessoal? E o DEF Estados Unidos, né, bate recorde aí. Falando um pouquinho agora sobre o Bitcoin, tá, pessoal? Estamos chegando quase no final aqui do nosso programa, falando um pouquinho sobre o Bitcoin, tá? Bitcoin fecha abril com alta de 14%, começa o mês com o pé direito acima de 96 mil pontos.
tá? Então o que acontece? Bitcoin continua subindo, ele vai dar aquelas osciladas e a nossa tese qual que é? Compre todo mês, independente do valor do Bitcoin. Pessoal, eu tava comentando esses dias com o pessoal lá da rádio, por exemplo, índice do SP500, o valor do Bitcoin, cara, assim, ó, eu olho por causa do programa. Quando eu não fazia o programa, eu nem olhava. Eu nem ficava olhando todo dia valor quanto ao Bitcoin, se subiu, se não subiu. Eu faço as análises das empresas que eu vou comprar no mês, mas é uma análise não de cotação, mas sim de como que está a saúde da empresa. Mas eu nem ficava olhando isso aí. Então, na minha concepção, Bitcoin continua sendo dando compra. Vai chegar uma hora que não vai dar compra mais, tá? Não vai dar compra mais. Porém, né, não é nenhuma recomendação. E aqui falando, pessoal, para a gente encerrar, um pouquinho sobre o primeiro ETF aí da Argentina, né? Primeiro ETF exclusivo de empresas argentinas estreia na B3 na terça-feira. O ARG39 segue o índice, né, das 25/50 empresas da Argentina, tá? Que tem como alvo o número de 25 títulos daquele país, ou seja, das empresas, tá? O Global ETF lançou nessa terça-feira, dia 29, o Brazilian Depositary Receive, né, que é o PDR, de títulos emitidos no Brasil que representam a ação de companhias abertas sediadas no exterior, no caso da Argentina, tá aqui a ARG3. O BDR está ligado ao ETF argentino, né, que ele tem a sua listagem lá na NYSE, lá nos Estados Unidos. Eu tenho este ETF, tá, pessoal? Tenho este ETF. Já falei, eu falei desde o ano passado, começo do ano passado, não é nenhuma recomendação, eu falei desse ETF no ano passado, ó. Hoje ele acumula uma rentabilidade de 54% nos últimos 12 meses, que é a rentabilidade que eu tenho. Eu comprei há mais de 12 meses atrás esse ETF da Argentina e hoje é o ETF que eu tenho mais rentabilidade dentro da minha carteira, tá? Ele segue o índice, né, com um alvo mínimo de 25 títulos daquele país, sendo que cada título, né, representa a 10 BDRs, tá? Nenhuma ação pode exercer 25% da ponderação do índice, sendo que as com peso maior é de 5% e não pode ser maior que isso, tá? Somadas exerce 50%. Assim, não haverá um papel com mais de 25% no peso da carteira. E aqui, olha só que interessante, pessoal. Entre as maiores posições do fundo estão papéis como Mercado Livre, então você está exposto ao Mercado Livre, que é aqui no Brasil é a maior empresa hoje de e-commerce, né? Grupo Galaxy e a IPF, que é uma empresa, né, que está ligado lá a combustíveis, né? E o Banco Macro, de acordo com o site. Então, pessoal, esse ETF aqui é muito interessante você estudar ele, tá? É um ETF que já está rentabilizando mais de 50% em 12 meses, mas eu acho, não é nenhuma recomendação, na minha opinião, ainda é uma entrada. Eu tenho uma posição bem grande nele, eu tô com mais de 50% de rentabilidade nesse ETF. E se a Argentina continuar como ela está, a tendência das empresas é lucrarem mais, lembrando que uma das maiores posições desse ETF é o Mercado Livre, que continua crescendo aqui no Brasil, né? E as empresas argentinas ali também, que eu vejo que a Argentina tem um espaço muito grande para se recuperar e continuar crescendo. Isso vai ser muito bom para o Brasil também. Então não é nem uma recomendação, mas é um ETF que de repente vale muito a pena você dar uma analisada. E se você quiser saber mais, entra na nossa comunidade lá, no Resenha de Mercado, que você vai saber mais sobre isso. Lembrando, tá, pessoal? Eu tenho esse ETF, mas não o BDR aqui do Brasil, tá? Eu já tô posicionado mais de 2 anos, eu tenho lá fora. E eu acho que não vale a pena você comprar esse BDR aqui no Brasil, tá? Eu acho que vale a pena você dolarizar, colocar o teu dinheiro lá fora e comprar lá esse ETF lá fora, comprar o ETF lá na NYSE, lá nos Estados Unidos. É bem simples. Lá dentro do Resenha de Mercado, na nossa comunidade, a gente fala bastante sobre isso aí. Tá bom, pessoal? Queria agradecer vocês aí por mais esse programa. Eu vejo vocês na semana que vem. Lembrando, tá, pessoal? O nosso programa ele vai sair no YouTube agora todas as terças-feiras, tá? Terças-feiras às 19 horas. Ele saía esse programa aqui, ele sai, né, na íntegra agora aqui, inédito agora, e geralmente ele saía na segunda-feira às 19 horas lá no nosso canal do YouTube. Agora ele vai começar a sair às terças-feiras às 19 horas. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na semana que vem. Uma semana abençoada aí pra vocês. Um grande abraço e valeu!